Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20, assim nos diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem eram? Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Versículo 19, o que Jesus disse para eles? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. Querido e amado, esta é a tua palavra. Ilumina-nos com teu Espírito Santo, a fim de que venhamos todos a compreender a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Todos nós temos uma palavra a receber da parte do Senhor. Todos nós temos. Por isso, nós nos colocamos como aqueles que querem receber. E nessa disposição nós queremos ouvir. E porque vamos ouvir, vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a ministrar às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar fazendo uma afirmação. Deus tem um poder transformador que não consegue ser alcançado pela nossa mente finita. A nossa mente finita não consegue alcançar o poder transformador que o nosso Deus tem. Ele é capaz de tomar uma pessoa num terrível estado de putrefação espiritual e tornar essa pessoa uma cristã saudável e frutífera. Ele toma uma pessoa que está destruída espiritualmente, é capaz de levantar essa pessoa, sarar essa pessoa, curar essa pessoa e tornar essa pessoa uma pessoa frutífera, para a glória dele. Ele pode tomar uma pessoa comum, como você e eu, como eu e você, transformar a nossa vida, encher a nossa vida de sentido. Alguns de nós estão em busca de sentido na vida. Fizemos várias coisas na nossa história, vencemos vários desafios, subimos vários patamares da nossa existência, mas curiosamente, enquanto estávamos um patamar abaixo, nós acreditávamos que o patamar de cima daria sentido à nossa vida. Subimos, ainda não. Alguém nos fala sobre um outro nível e pensamos, então é aquele nível que vai dar sentido à minha vida. Subimos e ainda não. E ainda que nós venhamos a subir vários níveis, patamares, degraus da nossa história, ainda assim nos faltará alguma coisa, porque essa coisa não nos é dada com essas conquistas em qualquer área. Mas a nossa vida só ganha sentido quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus encontrou Pedro e André, os primeiros discípulos neste relato de Mateus, eles não foram escolhidos porque eram os melhores pescadores da região. Eles não foram escolhidos porque eram as melhores pessoas daquela área. Os critérios são divinos. Deus os conhece, nós não. Nós podemos querer discernir e até dissertar a respeito deles. Queremos levantar algumas hipóteses, criar conjecturas, mas nenhuma delas será suficientemente fechada que nos permitirá afirmar: ah, então foi por isso. A Bíblia nos diz que o mérito nunca é do homem, mas é de Cristo. Então vamos a uma palavra simples e importante. Qual foi o mérito de Pedro e André para terem sido escolhidos para serem discípulos de Cristo? Qual foi o mérito deles? Nenhum. De quem é o mérito? De Jesus. De Jesus é o mérito quando Ele escolhe alguém. Quando Jesus Cristo escolhe você, quando Jesus Cristo me escolhe, quando Ele nos escolhe, o mérito não é nosso. Não é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa assim, porque eu nunca matei, porque eu nunca roubei, porque eu sou uma pessoa justa, e quaisquer qualidades que eu possa elencar a meu próprio respeito, nada disso seria suficiente para trazer até a minha vida um holofote, e Deus olharia para mim e diria: ah, sim, vou te escolher por causa dessas coisas que você fez. Não. O mérito da escolha é sempre divino. E algumas sinalizações são importantes. Primeira,
O mestre escolhe seus discípulos antes que estes discípulos resolvam segui-lo. Você pode ir atrás de Jesus por vários motivos, mas você só seguirá Jesus se Ele te chamar. Você pode ir atrás de Jesus pelos benefícios que você acredita que Ele possa gerar na sua existência, mas você só o seguirá de verdade se Ele se revelar a você e se Ele te chamar. O cerne do chamado para ser discípulo de Jesus está na honra de seguir a Jesus. A grande marca desse chamado de Jesus para nós não é aquilo que nós vamos ganhar na presença dele. Eu quero ilustrar isso de maneira simples. Nós tomamos conhecimento que ontem Jesus Cristo, que nós não sabíamos quem era, ele multiplicou pães e peixes, e uma multidão se alimentou, e sobraram cestos e mais cestos, e o peixe era maravilhoso, e o pão era sensacional. Ele fez isso ontem, nós tomamos conhecimento hoje, e nós dois vamos atrás dele, nós dois. E chegamos lá e perguntamos: onde é que ele está hoje? Ele está ali junto ao mar da Galileia, é para lá que nós vamos. E nós dois chegamos e vamos acompanhar. E ele fala coisas lindas, maravilhosas, cura umas pessoas, as pessoas choram, são restauradas, curadas, mas multiplicar pão e peixe que é bom, ainda nada. E passa do meio-dia e nada. E chega à tarde e nada. No finalzinho do dia nós vamos para casa, nós dois, conversando. E aí, o que você achou? Aí eu digo assim: estou morrendo de fome. Você, eu também. E olha, ele falou que ia multiplicar pão e peixe, multiplicou? É nada. Nós dois chegamos em casa, encontramos com os nossos amigos, e os nossos amigos dizem: e aí, o que vocês dizem dele? Isso para mim não valeu de nada. Fui lá, buscando pão e peixe, sabe o que ele fez? Fez uma cura ali, pregou uma palavra ali, falou de alguma coisa que eu não entendia lá, mas a multiplicação dos pães e peixes, ele não fez. Para mim, ele é um farsante. E as pessoas vão acreditar na nossa fala. Quando eu e você vamos a Jesus por alguma coisa que não há honra de estar na presença dele, nós estamos errados. Porque não há honra maior, não há milagre maior, não há consideração maior do que essa. Estar na presença de Jesus porque ele nos chamou, porque veio da parte dele uma palavra, e ele me disse: venha. E porque ele falou venha, eu fui. E porque eu fui, eu estou sustentado por ele para a glória dele. Deu para entender, meus irmãos? Mas nós podemos orar e pedir a Deus um milagre, não podemos? Podemos orar pedindo a ele que multiplique os pães na nossa casa quando as coisas não estão. Podemos reconhecer que se nós temos pães, se nós temos carne, se nós temos peixe, se nós temos alimento à nossa mesa, foi ele que nos deu. Então nós devemos ser gratos, reconhecer que esse milagre já aconteceu, que o milagre do Senhor já foi realizado na nossa vida. Podemos continuar clamando ao Senhor e pedindo a ele que opere na nossa família, nos nossos relacionamentos. Nós podemos clamar ao Senhor que ele realize milagres, e eu creio num Deus que continua a realizar milagres nos dias de hoje, porque a palavra de Deus que foi só para aquela época, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o será para todos sempre. Amém. Eu fui confrontado por uma frase, eu vou ler essa frase: se Deus não tivesse se revelado a nós, estaríamos limitados às nossas próprias perspectivas meramente humanas, escreveu Philip Ryken no seu livro Cosmovisão Cristã. Ele está dizendo o seguinte: olha, se Jesus não tivesse revelado a nós, a nossa vida seria apenas a vida de uma pessoa normal. Então eu vou exemplificar isso contando sobre a vida de Pedro e André. Supondo que Jesus não tivesse se revelado a eles, supondo que Jesus não estivesse chamado para essa obra, eles poderiam ser grandes empresários do ramo pesqueiro, poderiam ter construído uma empresa dessas de nome incomum, Companhia Pesqueira Dois Irmãos, coisa que você já viu alguma empresa com esse nome? Não, né? Já viu? É porque eram 3, morreu um, ficaram 2, entendeu? Companhia Pesqueira Dois, eles podiam ser ótimos, prósperos, podiam ter prosperidade material, podiam ter uma família bonita e animada, podiam construir relacionamentos saudáveis, mas a eles não teriam desfrutado da linda oportunidade que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos revela, dessa grandiosidade que é conhecer, saber a respeito de Jesus Cristo, conhecer a respeito de Deus. O que essa frase me indica?
Essa frase me indica o seguinte, que se Jesus não tivesse revelado a mim, eu poderia ser bom em uma série de coisas, eu poderia ser um profissional com êxito em qualquer área, eu poderia ter alguns bens, eu poderia ter uma série de coisas, mas a minha vida não teria graça, a minha vida não teria sentido, porque a minha vida só ganhou sentido quando eu fui apresentado a Jesus Cristo. E quero que vocês entendam, eu não encontrei a Cristo, eu fui encontrado por Jesus Cristo, como Pedro e André também o foram. Meus irmãos, quando nós observamos essa realidade que aqui está, nós vamos observando que a revelação de Deus, ela amplia a nossa visão de vida. A revelação de Deus amplia a nossa visão de vida. Nós passamos a enxergar a vida de uma outra forma. Somente dentro de uma área específica, eles são ampliados e nós começamos a enxergar o que nós não enxergávamos antes. Através das lentes espirituais, nós vamos enxergar as pessoas como Cristo as vê. Nós vamos ver o nosso próximo como Cristo os vê, nós vamos ver a nossa vida, os nossos bens, o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso estudo como Deus vê, e a partir do momento que Deus se revela a nós, nós vamos projetando isso de uma forma extraordinária, como só o Senhor pode realizar. Enquanto estivermos limitados à nossa vida, nós estaremos perdendo tudo aquilo que Deus tem para realizar em nós. Escrevendo ao pastor Timóteo, o pastor Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou o seguinte: olha, pondera, ele trouxe uma reflexão, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aí William Hendrickson, comentarista do texto bíblico, estudioso, ele diz assim, sobre esse assunto: a mera leitura não é suficiente. Então veja, quando a pessoa me diz que não lê a Bíblia, eu fico triste. A pessoa diz, já está lendo, já estou ficando alegre. Mas não é suficiente, ele está dizendo aqui. O que foi escrito deve ser ponderado. O que foi falado deve ser digerido. Que Timóteo, pois, compare uma passagem da Escritura com outra. Que ore pedindo sabedoria, que reflita sobre a sua experiência pregressa e sobre a experiência dos demais filhos de Deus, que preste atenção ao que os outros têm a dizer. Por meios como esses, o Espírito Santo lhe dará diretriz de que porventura careça na execução da sua tarefa. Além de me ensinar a pensar espiritualmente, o Espírito Santo, ao me levar à Bíblia, ele me ensina a pensar, ele me ensina a ponderar, a refletir. Quem pondera e reflete não é manipulado, não é manipulado espiritualmente. Vamos conversar aqui, irmãos. Tem pessoas que são manipuladas emocionalmente, não tem? Tem gente que é boa de manipulação, é só chorar que todo mundo... Quantas meninas que estão aqui, quando namoravam ainda, e o rapaz ameaçava terminar, a ameaça estava em Xerém, você na Barra da Tijuca, a ameaça de terminar estava em Xerém, você já se debulhava em lágrimas, um drama. Aí o cara não terminava, na semana seguinte você terminava com ele. Comigo ninguém termina, eu é que acabo. Nós podemos manipular emocionalmente as pessoas, podemos manipular as pessoas materialmente. Eu tenho dinheiro e você não, por hipótese. Aí você tem que fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, porque eu tenho dinheiro. A lei do material, quem tem dinheiro é que manda. Tem casamentos assim, tem pessoas no casamentos assim, marido que ele que recebe, a mulher que não, ele quer oprimir a mulher, dizendo que ele tem o dinheiro, a mulher tem que obedecer, e o contrário também acontece. Um amigo meu me disse, eu tenho orado há tanto tempo para minha mulher ganhar mais do que eu, e tem gente que reclama. A ponderação, o aprofundamento bíblico pode resultar em pessoas maduras espiritualmente, mas a ausência disso produz pessoas imaturas espiritualmente. Pessoas que não conseguem frutificar, elas não vão além, elas não vão longe. Sabe por quê? Porque são imaturas, são infantis espiritualmente, vivem de meninices espirituais, vivem de coisas supérfluas, de superficialidade, vivem de emocionalismo, adoram o emocionalismo. O culto reformado, ele tem razão e tem emoção, mas ele não vive de emocionalismo barato, ele não vive de manipulação emocional. Nós não podemos ser manipulados por ninguém,
Nós temos que ter o pé firme na rocha que é Jesus Cristo. Mas também não precisa ser durão, gente. Gente que não chora por nada. Quebrantamento espiritual é frutação do Espírito Santo na nossa vida. É uma das experiências mais extraordinárias. Você vai orar por alguém, não tem a ver com você, com a sua família. Você não está sentindo dor, você não está nada, você está chorando pelas pessoas. E você começa a chorar porque o Espírito Santo de Deus vai te quebrantar de uma maneira maravilhosa. Esta é a ação de Deus na nossa vida. O pastor, esse é complicado, John Han-Hun Wak. John Han-Hun Wak, coreano, escrevendo no livro Chamado para Acordar o Leigo. Na leitura dele, os leigos da igreja estão dormindo. Mas ele também não tira o pessoal, clero, os líderes não. Ele diz que tem igreja que está todo mundo dormindo. Aí ele diz assim: existem 2 estágios na maturidade espiritual. O primeiro estágio é a maturidade, se refere à maturidade dos crentes, que isso é adquirido no presente, se refere à maturidade dos crentes que estão se tornando mais e mais semelhantes a Jesus. Esta é a marca e o alvo de todos os crentes verdadeiros: se parecer com Jesus. Uma fé crescente, um caráter maduro e uma vida vitoriosa estão incluídos nesse estágio. Esse é o estágio 1, você vê onde você está. Agora eu vou dizer qual é o estágio 2, na visão dele. Estágio 2 se refere à glorificação com Cristo na sua segunda vinda, ou seja, depois que você morrer. O primeiro estágio, ele dura a vida aqui inteira, mas é uma vida de batalha, de luta, de crescimento, de amadurecimento espiritual, onde você passa da classe 1 para a classe 2, da classe 2 para a classe 3, da 3 para a 4, da 4 para a 5, e você vai evoluindo. Na escola é assim, no trabalho é isso que nós queremos. Nós queremos uma promoção. Se você é funcionário, você quer uma promoção, você quer subir, melhorar, e nós fazemos cursos, nós estudamos. Quem faz graduação tem que ter uma pós. Quem tem uma pós tem que ter um MBA ou um mestrado. Quem tem mestrado tem que ter doutorado. Quem tem um doutorado tem que ter um pós-doc. Quem tem um pós-doc quer fazer um outro pós-doc. E nós vamos fazendo mais coisa. Por quê? Qualificação. Mas quanto à vida espiritual, Senhor, anda para cá, depois para cá. É assim que funciona? Vou repetir o que ele disse. Maturidade dos crentes é a marca e o alvo de todos os crentes verdadeiros. Uma fé crescente, um caráter maduro e uma vida vitoriosa estão incluídos nesse estágio. É essa a nossa crescente batalha, o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo chegou para Pedro e André e disse para eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, a história não acaba quando eles largam as redes imediatamente. A história prossegue, e ele vai fazer deles pescadores de homens, não é no dia seguinte, é depois de 3 anos, é depois de uma caminhada com ele. A maturidade de Pedro e de André, especialmente de Pedro, que a gente conhece mais, ela veio com o tempo. Até lá ele errou muito. Entre o chamado e o cumprimento dessa missão que Deus deu a ele, houve muito erro. Pedro falou que não devia, Pedro fez coisas inconvenientes. Outros discípulos fizeram também, Tiago e João, acharam que eram superiores aos outros. Você sabe das histórias. Você lembra de Pedro cortando a orelha do servo do centurião? Meus irmãos, ao ler o texto bíblico, nós vamos ver o quanto há de imaturidade na vida deles até chegarem ao momento em que eles conseguem colocar a vida cristã em prática e viver a maturidade do Senhor. O nosso desafio hoje é simples: se depender de nós, nós não conseguiremos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas se você e eu nos dobrarmos diante do Senhor e clamarmos a Ele, Ele fará de nós pescadores de homens. Ele nos dará uma vida espiritual madura. A infantilidade vai ser deixada de lado e abandonada. Nós viveremos aquilo que o Senhor tem para ser vivido na nossa história e na nossa vida. Nós vamos viver uma revolução espiritual. E há pessoas entre nós que no passado ouviram o chamado de Jesus Cristo, que largaram as redes imediatamente, mas depois de um tempo voltaram para as redes, pegaram as redes outra vez e deixaram Jesus. Alguns num problema,
numa fase, numa tentação, largaram Jesus imediatamente. Qual o desafio para nós hoje? Primeiro desafio: quem nos chama é Ele, o mérito é dele, a glória é dele, e essa graça está sobre a nossa vida. Nós não somos escolhidos por sermos melhores do que ninguém. Pedro e André não eram os melhores pescadores e nem as melhores pessoas. O que aconteceu foi um mérito divino, a graça divina, para a glória dele, ok? A resposta deles: eles foram, tomaram uma atitude. A atitude é importante. Tem horas, minha gente, que nós precisamos tomar atitude, respondendo ao chamado do Senhor. Depois disso, o que aconteceu? Ele ensinou Pedro e André a pensarem espiritualmente. E você só começa a pensar espiritualmente se você for conduzido pelo Espírito Santo. Não é o conhecimento bíblico, filosófico, que dará a você a perspectiva de pensar espiritualmente. Você só pensa espiritualmente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo te leva e me leva a ler a Bíblia. E a leitura da Bíblia deve ser ponderada. Deve existir pensamento, reflexão, aprofundamento, enraizamento nas Sagradas Escrituras. Com isso, com todas essas coisas, Deus nos levará à maturidade espiritual. E Ele fará de nós quem Ele quer que nós sejamos. Lembra que eu falei sobre o sentido na vida no começo? Lembra que eu falei que Pedro e André, se não tivessem sido chamados por Cristo, poderiam ser pessoas ótimas, donos da companhia pesqueira, 2 irmãos, sucesso, casa grande, viagens para o mundo conhecido daquela época, bens materiais, mas um vazio interior que não pode ser preenchido pelo conhecimento, não pode ser preenchido pelo dinheiro, não pode ser nem preenchido pelo afeto, só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E o que Ele diz para nós hoje é: vinde a mim, e eu vou fazer de você. Se depender de você, não vai acontecer nada. Mas quando Ele diz, eu farei de vocês, e você larga a rede, e vai, Ele toma a sua vida, e transforma a sua vida, e te ensina coisas extraordinárias. Na caminhada, nós precisamos aprender a pensar espiritualmente, a partir da Bíblia, ponderando, refletindo com seriedade. Aí nasce um sentido na nossa vida. Eu quero orar por você, e queria muito que você também orasse por mim. Sabe por quê? Porque todos nós temos o risco de largar as redes. E você acha que quem é mais tentado para largar as redes? Na igreja. Todos nós precisamos orar uns pelos outros. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou gastar um tempinho de oração silenciosa orando por você. E quero pedir que você ore pelos pastores e líderes da igreja, porque eles são tentados o tempo inteiro para largar as redes, e largar as redes imediatamente. Senhor Deus, perto de Pedro e André tinham outros. Mais adiante o Senhor chamou Tiago, chamou João e tantos outros. E quando o Senhor foi chamando, eles sentiram algo diferente, como alguns dos nossos irmãos estão sentindo hoje aqui. É o Teu Espírito Santo falando diretamente com a gente. Não há intermediário para a ação do Espírito Santo. Quando o Senhor fala com a gente, quando o Senhor fala ao nosso coração, nós devemos responder. Largar as redes para nós nem sempre é fácil. Deixar o que nós gostamos, deixar o que nos dá prazer, não é fácil. Mas nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo, e queremos pedir ao Senhor que venha nos ajudar e nos abençoar integralmente, porque sozinhos nós não temos condições de avançar. Eu quero pedir algo a mais para o Senhor nessa hora.
aqueles que responderam ao chamado do Senhor para viverem uma vida cristã e que foram esfriando ao longo do tempo e hoje encontram-se num estado de frieza espiritual. Eu quero pedir que o Senhor venha acordá-los nessa hora e a despertá-los, como só o Teu Espírito Santo faz dentro deles. Aqueles que hoje estão aqui pela primeira vez sentem algo diferente, que não sabem explicar exatamente o que é, mas sabem que é diferente, que nunca sentiram isso antes. Permita que eles saibam que é o Senhor quem está tocando neles, e este toque fará deles aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Quando o Senhor disse para Pedro e André, o Senhor também está dizendo para nós: eu vos farei, eu farei de vocês. Leva-nos à maturidade espiritual e ensina-nos a pensar espiritualmente, não apenas materialmente ou emocionalmente, mas espiritualmente. Quem pensa espiritualmente tem na sua vida a centralidade do Espírito Santo de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ministra ao nosso coração e ajuda-nos a viver da forma que o Senhor quer que nós vivamos. E aqueles que estão longe disso, desperta-os, Pai. Desperta-nos, Pai. Desperta a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.